Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. E no programa de hoje nós vamos falar da criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. Vamos falar dos mercados da soja e do milho e os valores na Bolsa de Chicago. Vou falar do valor para produzir 1 hectare de soja. Você vai ver como anda o mercado do leite. Vamos falar da armazenagem do grão aqui no Brasil e a situação que já está e vai ficar mais complicada quando a safrinha de milho chegar. E eu vou conversar com Gabriel Sandoval, veterinário, gerente da Global Gen Vet Science. Nós vamos falar de uma temporada da escassez de mão de obra qualificada no campo e os seus efeitos. E vamos falar do mega curso de formação de gerentes e capatazes em pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje comentando sobre a criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina, abrigada no Ministério da Agricultura, aprovou a proposta de criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. Conforme nota divulgada pela CNA, a proposta será agora protocolada no Ministério. A CNA ressalta que essa proposta prevê que a adesão dos produtores deve ser voluntária. Os pecuaristas devem ter um prazo mínimo de 8 anos para se adaptar e não haverá custos de acesso ao sistema para o produtor. O que, após 8 anos, a questão da voluntariedade ficará a cargo dos estados. Além disso, foi citada a necessidade de melhorias no sistema e restrição de acesso aos dados que são estratégicos do produtor. O grupo sugeriu ainda a inserção de data de aplicação do brinco no animal, o brinco de identificação. Cita a Confederação em nota. Conforme o presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, o Francisco Olavo Pugliese, ele disse que o objetivo da proposta é antecipar qualquer imposição pelo governo ou outro elo e que o produtor faça parte da elaboração e construção de todo o processo. É fundamental a comunicação com a base sobre o tema. Ainda de acordo com ele, a CNA, o único investimento que o produtor precisará fazer é a aquisição dos elementos de identificação individual, como os brincos de identificação. A proposta prevê ainda a inserção das informações dos animais no sistema de rastreabilidade gratuitamente. E agora vamos falar dos mercados do milho e da soja e também valores na Bolsa de Chicago. As altas de preços no curto prazo são possíveis, se não prováveis, devido às previsões climáticas. Contudo, nós mantemos uma visão de boa safra nos Estados Unidos, já que as condições climáticas durante maio e a primeira quinzena de junho têm aí um impacto menor nas produtividades em comparação com o final de junho e julho. Previsões de clima mais seco nos Estados Unidos se tornaram notícia nas últimas semanas e os preços reagiram. Um relatório dessa semana mostrando a RedPoint Global Markets, que é uma companhia especializada em commodities, analisa se as preocupações do mercado são justificadas. As anomalias para as próximas 2 semanas estão estimadas na ordem de aproximadamente 2 milímetros de chuva dia abaixo do normal. Embora não desprezíveis, essas anomalias estão dentro da marca de um desvio padrão para maior parte da região meio-oeste. O fato é que o mercado futuro da soja e também do milho
caíram consideravelmente desde o início do ano, com uma série de notícias baixistas. Assim, o mercado se torna mais sensível às notícias de alta, às quais prestaria menos atenção em outros cenários. E agora vamos falar sobre o valor do hectare para produzir 1 hectare de soja. Apesar de o Paraná ter colhido uma safra recorde em 2022-2023 e também das boas perspectivas para o plantio da segunda safra, a rentabilidade das lavouras tem preocupado os produtores rurais. O assunto foi discutido na reunião da Comissão Técnica de Cereais, Fibras e Oleaginosas da FAEP, lá do Paraná, Federação da Agricultura do Paraná, que foi realizada agora na semana passada, e com a participação de lideranças rurais de todas as regiões do estado. A estimativa é que o custo total para a produção da soja na temporada 23-24, tomando como base uma propriedade na região de Guarapuava, que é a região centro-sul do Paraná, vai ficar em R$ 10.590 por hectare, sendo que a receita bruta, considerando a média histórica de produtividade, deve atingir em torno de R$ 8.200. O cenário é mais complicado em relação à safra passada, quando o custo de produção ficou em R$ 11.170 e a receita bruta da oleaginosa em R$ 9.800. O pesquisador Mauro Ozaki, ele é da Exalc, ele disse que esse cenário era esperado, o que exige cautela por parte dos produtores na hora de tomar decisões de compra de insumos e também de venda futura. E agora você vai ver como anda o mercado do leite. Os preços dos derivados do leite no mercado atacadista registraram desaceleração ao longo de maio. Mesmo com a entre-safra, o consumo não segurou as cotações. O preço do leite no mercado spot, aquele que é comercializado entre as indústrias, foi o mais pressionado, com os compradores dando preferências ao leite próprio dos seus fornecedores. As importações continuam chegando em volume elevado, contribuindo com maior disponibilidade interna na comparação com o ano passado, o que tem enfraquecido as cotações de acordo com os dados divulgados pelo Centro de Inteligência do Leite. O volume do leite importado atingiu 648 milhões de litros nos primeiros 4 meses do ano. Para os preços, essa é uma baixa antecipada, já que a safra brasileira tende a crescer em maior intensidade somente a partir de julho, agosto. As sinalizações dos conceleites para o pagamento de leite entregue em maio indicaram um recuo nos preços ao produtor. O mercado lácteo enfraqueceu ao longo de maio devido à maior disponibilidade interna, com o incremento das importações e também o consumo muito fraco. E isso acabou impactando negativamente os preços. E agora vamos falar de armazenagem de grãos aqui no Brasil. A situação já está e provavelmente vai ficar complicada quando a safra de milho chegar daqui mais 45, 60 dias. O Brasil enfrenta desafios para armazenar a produção agropecuária atualmente. Existe um déficit de 115 milhões de toneladas em capacidade de armazenamento e, de acordo com estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, o que pode causar muitos prejuízos aos produtores. Para ter uma ideia do déficit, basta comparar o Brasil com outros países. Segundo dados da Conab, nas fazendas americanas, canadenses e argentinas, os produtores detêm capacidade instalada de armazenagem de cerca de 65%. Nos Estados Unidos, 85%. No Canadá, 85% também. E na Argentina, 40%. Enquanto isso, no Brasil, esse índice aqui nosso fica em torno de 14%. A falta de estrutura adequada para armazenar grãos e outros produtos agrícolas pode resultar em perdas significativas relacionadas com
o acondicionamento inadequado com danos causados por fatores como umidade, temperatura inadequada e incidência de micro-organismos. E agora eu vou comentar sobre o mercado da carne suína em relação à China, que é o nosso maior cliente. De acordo com o analista do Rabobank, a China segue como principal destino das exportações brasileiras, com os volumes retomando patamares de anos anteriores. Ainda assim, o Rabobank ressalta que o embargo das exportações do Brasil para a China entre fevereiro e março resultou em menores volumes de suínos exportados ao país, com volumes nos portos aguardando liberação. Em termos de oportunidade de negócios, as melhores oportunidades ainda estão concentradas nas exportações para a China, com o Brasil exportando bons volumes ao país asiático, que responde por 38% do volume exportado. No entanto, na visão de Alan Maia, que é um especialista das safras e mercado, assim como acontece para a carne bovina, com a China pagando menores preços de importação, a suinocultura enfrenta os mesmos cenários. Assim, os chineses compram suínos por preço de torresmo e vendem no mercado interno do país asiático a preço de ramon. Ramon é uma espécie de presunto curado produzido na Espanha com incremento de 32% no valor médio da tonelada. Segundo o Rabobank, nos 4 primeiros meses do ano, o Brasil registrou um incremento de 16% no volume e 30% na receita nas exportações de suínos para a China na comparação com o ano anterior. A expectativa é que a China eleve os volumes importados do Brasil no final de junho e começo de julho, por conta do feriado Golden Week. Segundo o Rabobank, o Chile se tornou o terceiro principal importador da proteína brasileira, atrás apenas da China e Hong Kong, com um aumento de 69% no volume importado na comparação com 2022. O país responde por 7,3% das exportações do Brasil. Esses novos negócios para o Chile devem crescer ainda mais. E aí nós estamos vendo aí a habilitação de novas plantas trazendo mais oportunidade e demanda para esse mercado. E depois do intervalo, nós vamos falar da Marfrig, Salic e BRF. Vou conversar com Gabriel Sandoval, veterinário, gerente da Global Gen Vet Science. Vamos dar um panorama da escassez de mão de obra qualificada no campo e também os seus efeitos. E nós vamos falar de um mega curso de formação de gerentes e capatazes em pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. A Xerife Top Jeans Oficial tá com kit promoção. 4 blusinhas T-shirts, R$ 89,99. Eu disse R$ 89,99. 3 bolos carenagem, R$ 99,99. É barato, é só na Xerife Top Jeans Oficial que tem kit promoção. Todo dia esse sofrer. A faixa eu e nada, é tudo mesmo pra você. Você já sabe o que fazer.
Antes da faixa tem que parar e me esperar atravessar. O certo é fazer assim. Eu cuido de você e você cuida de mim. Chega de sofrência no trânsito. Respeite a faixa de pedestre. Detran, Governo de Goiás. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A Xerife Top Jeans oficial chegou no Plaza Toro Shopping. 4 blusinhas t-shirts, R$ 89,99. 4 camisetas carenagem, R$ 99,99. Comprou o kit mais R$15, leva uma camiseta. Xerife Top Jeans oficial no Plaza Toro Shopping. A gente quer entender tudo. Vai pegar fogo. Ixi, Maria. De segunda a sexta, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar da Marfrig, da Salic e da BRF. A Marfrig é uma empresa liderada pelo empresário Marcos Molina. E o Fundo Soberano da Arábia Saudita, a Salic, irão injetar 4,5 bilhões de reais na BRF. E esse acordo ele prevê que a Marfrig e a Salic invistam cada uma 2 bilhões 250 milhões de reais na BRF. E com essa injeção financeira, e com isso a participação da Marfrig, que atualmente detém 33% do capital da BRF, vai aumentar para 38,7%, segundo as fontes da Marfrig, que pediram, vamos dizer assim, um certo anonimato, pois a transação ainda não foi tornada pública. Já a Salic, que é acionista da empresa Minerva, passará a ter uma participação minoritária na BRF. E para aprovar o aumento desse capital, a BRF deve convocar uma assembleia de acionistas a fim de permitir que a Marfrig aumente a sua participação do limite atual de 33%. O objetivo desse aumento de capital é fortalecer a situação financeira da BRF, que há anos lida com alto nível de endividamento. No primeiro trimestre deste ano, a dívida líquida da BRF chegou a 15,2 bi, resultando em uma alavancagem. E agora eu vou conversar com Gabriel Sandoval. O Gabriel Sandoval ele é médico veterinário e ele é gerente da Global Gen Vet Science. E nós vamos dar um panorama, nós vamos falar da escassez de mão de obra qualificada e os seus efeitos. E vamos falar também de um mega curso de formação de gerentes e capatazes em pecuária de corte. Gabriel Sandoval, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo em nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Prazer é todo nosso. Bom dia a todos aí que nos ouvem. Gabriel, dá assim uma visão rapidinha. O que é a Global Gen Vet Science? O que ela faz? Onde ela trabalha? Onde ela atua? Toninho, a Global Gen Vet Science é uma empresa do segmento veterinário, uma empresa especializada em reprodução com foco na IATF, para bovinos, né? É uma empresa que, apesar do pouco tempo de estrada, né, esse ano a gente completa 7 anos, ela já sincronizou no Brasil mais de 6 milhões de fêmeas.
e vem fazendo um trabalho de base muito forte, né, com viés da pesquisa, da ciência, né, e com forte treinamento também de pessoas, né, capacitação de mão de obra no campo, a exemplo aí dessa iniciativa do 2º mega curso Gerentes e Capatazes em Pecuária de Corte. Hoje um dos grandes gargalos, não só do setor agropecuário, mas de maneira geral, é a falta de mão de obra qualificada. Quer dizer, a gente toda hora está vendo o desemprego e tal, mas o problema é o seguinte, não tem aquela mão de obra que a gente precisa. Por exemplo, no caso da Global Gen, por exemplo, não só a Global Gen, como outras empresas também, você precisa de uma pessoa que conheça um pouco de gado, que conheça um pouco de inseminação, que tenha uma ideia geral, enfim. E isso está muito difícil, né? Cada dia que passa está pior. Cada vez pior. Nós tínhamos no passado um volume, né? Um fornecimento de mão de obra muito grande nas fazendas, e isso fez com que as fazendas alavancassem o seu negócio, né? E obviamente, a produtividade dentro dos sistemas de produção. E recentemente foi apontado pela Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como uma das 10 tendências aí para os próximos 20 anos, né? Essa deficiência, esse apagão de mão de obra para os próximos anos. Então, aliada a isso, a Global Gen se antecipa, né, como um movimento estratégico de mercado e traz, junto com a CIA, Assessoria Pecuária, esse mega curso, né, que o ano passado nós fizemos a primeira edição em Cuiabá, né, para nós foi uma surpresa muito grande poder trazer, né, para dentro de um ambiente único gerentes, vaqueiros, proprietários rurais, né, técnicos, e no ambiente aí com mais de 55 fazendas, Tony, em 60 mil vacas em reprodução e algo em torno aí de 130 pessoas capacitadas, né, em parceria CIA e Global Gen. Esse ano a gente quer repetir essa dose em Goiânia, né, nos dias 14 a 16 de junho, e na sequência novamente em Cuiabá, nos dias 28 a 30 de junho, e a gente espera novamente aí ter esse público nos prestigiando, né? A gente acredita que é uma oportunidade muito grande para capacitar e qualificar essa mão de obra que está presente no campo, né, e fazer com que eles coloquem em prática esses conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso, né? São 2 dias e meio de imersão e com temas extremamente relevantes, né, que vão impactar diretamente os sistemas produtivos, né, desde a cria, passando pela recria até a terminação. Então, a gente destaca aí alguns temas que aparecem na tela, né, manejo reprodutivo, manejo de pastagens, o manejo nutricional, né, a bem-estar animal, que é um tema que tem estado aí em evidência no segmento como um todo, né. Acho que hoje o bem-estar é mandatório, né, dentro das fazendas, tecnificadas ou não. Postura profissional, liderança, genética, cruzamento. Então, assim, um evento com temas muito abrangentes, né, e quem consegue participar e mergulha nesses temas sai, com certeza, com uma informação muito rica e volta para a fazenda para poder aplicar esses conhecimentos na prática, né, e isso faz com que esse conhecimento eleve, alavanque mais ainda a produtividade e leve mais rentabilidade para os sistemas produtivos na pecuária de corte. Em Goiânia, o curso vai ser realizado onde? Goiânia, nós vamos fazer dentro do Parque de Exposições, no auditório da Sociedade Goiânia de Pecuária Animal, SGPA, nos dias 14 a 16, né, a partir das 8 horas e vai até às 18 horas. Tá? O dia todo na quarta-feira, o dia todo na quinta, e sexta-feira a gente serve um almoço para a turma e o pessoal retorna para as fazendas aí após esses 2 dias e meio de imersão. E lá em Cuiabá vai acontecer onde? Cuiabá, Tony, no Hotel Fazenda Mato Grosso, né, no bairro Cochipó, é o mesmo local que nós fizemos a edição de 2022. Bom, e quem tiver interessado em fazer esse curso, tanto aqui em Goiás quanto lá em Cuiabá, ele deve procurar, tem algum site para ele entrar, alguma coisa assim? As inscrições estão disponíveis no próprio Simplá, que é uma plataforma de inscrições, né? Ou através dos telefones que aparecem aí. Para Cuiabá, o nosso técnico de campo, José Ricardo, né, médico veterinário, e em Goiânia, também médico veterinário, Carlos Consentini, nesses telefones que aparecem na tela.
E a gente tem condições especiais, Toninho, para grupos de até 5, 10 pessoas, tá? Com descontos chegando aí até 15% sobre o valor do ingresso. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, porque é muito comum isso no meio agropecuário e também talvez até alguns outros setores, da gente falar, não, eu entendo basicamente quase tudo de pecuária, eu sei fazer inseminação, eu sei... Olha, mas você não sabe os detalhes que tem. São os detalhes que faz uma diferença muito grande. Um pequeno erro numa inseminação artificial, aquilo causa uma confusão num rebanho aí de 1.000, 2.000, 10.000 vacas, que é coisa fora do comum. E a recuperação não é rápida, não, uma recuperação muito lenta. Então, o conhecimento, ele nunca ocupa lugar, muito pelo contrário. Quando você pensa que sabe muito, sempre vem alguém e inventa um novo curso. Então, esse tipo de ação que a Global Gen está tomando, está fazendo, é um negócio fantástico. Isso aí, eu tenho certeza que outras empresas também fazem isso e deveriam fazer e devem continuar fazendo. Porque, queira ou não, a gente nunca sabe tudo. E esse tipo de curso, vamos dizer assim, cursos rápidos, mas com duração aí de 2 dias, olha, dá para ver muita coisa. A gente aprende coisa demais, né, Gabriel? Exatamente, Toninho. E nós estamos trazendo em parceria os técnicos da CIA Assessoria Pecuária. Então, esse time da CIA Pecuária, que é de Campo Grande, eles têm mais de 20 anos de estrada, né? São consultores na área, então, especialmente para Goiânia e Cuiabá, virão o médico veterinário Marcelo Beretta e o zootecnista Rafael Tranin. Então, eles estão acostumados a fazer esse tipo de evento, já treinaram nesses últimos 20 anos mais de 4.000 pessoas, né? E tem uma linguagem totalmente adequada ao homem do campo, né? O que facilita muito a didática e o aprendizado de quem recebe essas informações, né? Podendo aplicá-las no dia a dia da rotina das fazendas. Bom, então para você que está nos acompanhando, se você quiser fazer esse curso, esse treinamento na formação de gerentes e capatazes em pecuária de corte, eles vão acontecer, um em Goiânia, do dia 14 a 16 de junho, lá no Parque Agropecuário de Goiânia, na SGPA, onde tem a exposição de Goiânia, e o outro em Cuiabá, nos dias 28, 29 e 30. De 28 a 30 é o segundo curso. Então, eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando, se tiver essa oportunidade, faça, porque não vai se arrepender, não. Gabriel Sandoval, veterinário, gerente da Global Gen Vet Science, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, desejo sucesso nesse curso e se tudo der certo eu vou dar uma chegadinha lá para dar uma observada no curso, tá bom? Toninho, nós que agradecemos, foi um prazer falar com você e com os seus telespectadores, né? E eu fico te esperando em Goiânia e em Cuiabá para você conhecer de perto aí toda essa grade desse curso que é fantástico e vale muito a pena. Não, tenho certeza absoluta que vai ser bom. Muito obrigado. Um abraço. Um abração, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a perfeição não está nos olhos de quem a faz, mas principalmente nos de quem a vê. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As grandes estrelas vão se enfrentar em Istambul, Manchester City e Inter de Milão. Amanhã, às 4 da tarde, pela grande final da UEFA Champions League. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.